uma projeção bem orientada, porque já eram muitas amizades, e essas amizades diziam várias coisas, o que era bom, e eu não tinha, né, um argumento, eu não era um adolescente muito bem convicto do futuro, do que eu poderia ser e tudo mais. E eu, né, E, André, e eu oi, influenciando, dizendo, volta para o seminário, volta para o volta para o seminário. seminário. Uhum, Direto falava, volta para o seminário, você vai ser um bom lembro padre, disso. vai ser um bom padre. É verdade, é verdade. Não, não esqueço disso, não esqueço. E eu ficava preocupado, né? Aquilo que hoje o pessoal hoje conhece como pensamento escrupuloso, estava começando a ficar assim, meu Deus, será que eu estou num pecado mortal? Não estou fazendo o que... Aí depois eu fui descobrindo, né, que o caminho foi revelando a vontade de Deus na minha vida, e hoje tenho uma paixão enorme pelo sacerdócio, e tanto que sou um contribuinte do trabalho na paróquia. Então, na catequese do matrimônio hoje e na música litúrgica, sirvo, né, dessa forma, me aproximando bastante da, da, dos trabalhos do sacerdote, auxiliando, né, nesse sentido. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Parque Dom Bosco, e eu estava cheio de amigos que estavam fazendo faculdade, entrando, aí tinha um que estava fazendo relações públicas, aí eu, muito assim, na superficialidade, pensei, legal, trabalha com pessoas. Eu estava procurando alguma coisa que trabalhasse com pessoas. E eu não tinha esse conceito muito bem formado, que era trabalhar com pessoas, porque eu já estava no Parque Dom Bosco e fui me identificando, olha, gostei desse negócio de trabalhar com gente, instruir, ensinar. Aí, só que eu também estava com aquela coisa que eu acho que é muito natural isso no homem, né? Assim, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou trabalhar com pessoas e ganhar dinheiro? Então, eu estava procurando alguma coisa que fosse rentável, que me desse um retorno significativo, tal. Muito inocente pensava dessa forma. E depois, então, conhecendo o psicólogo que trabalhava lá no Parque Dom Bosco, ele falava assim da experiência dele de psicologia, mostrava um pouco do trabalho dele, falava de como é que eram as disciplinas. E eu fui perguntando, bem curioso, para saber como é que funcionava e quais as áreas de atuação. E aí voltou um pensamento que eu tinha no seminário, né, quando eu saí do seminário, que eu queria trabalhar com a filosofia. E aí eu lembro que eu comecei a pensar dessa forma: bem, a psicologia é um ramo da filosofia, né, é a filha da filosofia. A psicologia é a própria filosofia, vamos dizer assim. E aí comecei a desejar aquilo. Comecei a desejar, eu participava de grupo de jovens também e vivia escutando o pessoal dizendo assim: nossa, você devia ser psicólogo. Essa também foi uma das influências, né? Assim, nossa, eu sei escutar as pessoas, né? E alguns diziam assim: você dá um conselho legal, né? Aí era aquele conselhinho medíocre, né? Muitas vezes de adolescente, mas às vezes servia, né? Às vezes acertava, né? E, e aí eu entrei em 2019 na graduação. Assim foi a minha trajetória até chegar lá no curso de psicologia. Chegando no curso de psicologia, eu... só um dado bem interessante, a minha infância e a minha adolescência, eu era um desastre na escola, né? Esse era um ponto bem significativo da minha história. Era um desastre, era muito preguiçoso, não queria ler, não queria estudar. E eu sempre, mas a princípio eu sempre confiei muito em Deus, né? E deixei que Deus sempre me guiasse a fazer a escolha certa. Hoje eu uso uma expressão que eu digo que Deus me privou, né? Muitas vezes na minha ignorância da infância, de não ter, sabe, na adolescência, de não ter sofrido tantas influências que hoje é bem pior, lógico, mas parece que aquilo foi uma espécie de blindagem para me preservar. Eu tentei interpretar dessa forma. E quando eu fui fazer o vestibular,
para psicologia, eu pensei assim, ó, eu não sei nem o que eu vou estudar para esse negócio, né? Não sei nem o que eu tenho que fazer. Então, eu pensei assim, ó, lógico que eu não aconselho isso para ninguém, porque não é correto. Mas, naquela minha circunstância, naquela realidade, eu pensei assim, ó, justamente dessa forma. Bem, se Deus me quer psicólogo, então o vestibular vai ser tranquilo, mesmo que eu não estude. É o pensamento do preguiçoso. E aí, pensei dessa forma, mas eu acreditei naquilo, né? De certa forma, na ingenuidade, eu acreditei naquilo, mas confiei também, né? Confiei que, bem, o que era para acontecer tinha que acontecer. E eu lembro que a sala era cheia de candidatos e havia apenas 50 vagas para entrar no primeiro semestre de psicologia. E eu passei entre os 10 primeiros. Eu assim, poxa, sorte de principiante. Porque foi assim que aconteceu. Passei. Aí, quando eu vi o resultado, que na escola eu, às vezes nem me importava muito com o resultado, coisa assim, já estava bem, assim, era um pouco relaxado nesse sentido. Pensei, bem, se vier que deu certo, se não vier que não deu certo, não deu certo. Mas eu desejava que desse certo. Intuitivamente, eu queria que desse certo, porque eu queria experimentar isso, né? Como é que seria fazer essa escolha. E aí, quando eu vi, assim, olha, passei, aí fui lá na internet ver a minha classificação, foi até uma classificação boa. E assim eu comecei a cursar psicologia. E no início era muito convidativo fazer o curso de psicologia. Como é interessante, né, o meu temperamento é fleumático, e, e eu acredito que isso, fazer psicologia combina muito com o meu temperamento. Então, ali eu me apaixonei por filosofia mais uma vez, porque tinha a disciplina dos fundamentos filosóficos e epistemológicos da psicologia. Uma professora assim muito apaixonada por aquilo que realmente estava fazendo e que fazia muito bem feito. Hoje, lembrando e com a cabeça formada como eu tenho hoje, lembrando assim, poxa, que interessante, aquela professora realmente falava a verdade. E tinha a história da psicologia com um professor que é logoterapeuta, que também falava muito bem sobre a história da psicologia. E ele fui gostando, né? Fui caminhando, Não tinha muito esquerdista, André? Naquela época não era evidente. Assim, não era evidente porque era uma coisa comum. Então não tinha, como a gente tem hoje, o advento da oposição, né? Comunista, socialista, tava no embalo, então tudo que vinha era muito normal, então as pessoas falavam com naturalidade e a gente nem sentia, porque a gente foi criado nessa visão ideológica, né, Raimundo? Acho que tu concorda comigo, que tu nasceu um pouco antes de mim, e quando eu cheguei na psicologia, então eu não sabia conceituar isso.